Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostras-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando o 5º domingo da Páscoa. E aqui no Brasil, então, este é o último domingo da Páscoa. Próximo domingo nós estaremos celebrando a Ascensão do Senhor. Por isso que nós, nesses dias, vamos escutar o discurso da despedida de Jesus. Uma vez que nosso Senhor estava por terminar a sua missão neste mundo, ele então começa a se despedir dos seus discípulos. Por isso nós estamos lendo o capítulo 14 do Evangelho de São João, que justamente vai nos mostrar então os relatos da última ceia, quando nosso Senhor então começa a dizer as palavras mais importantes para os seus discípulos. E Jesus então começa dizendo para eles: não se perturbe o vosso coração. Ora, por que nosso Senhor então pede para que eles não se deixem perturbar? Porque nosso Senhor sabia que ele haveria de passar pelo suplício da cruz. E ele sabia que no momento da paixão aquilo iria escandalizar os discípulos. Tamanha era a crueldade da cruz que qualquer pessoa ficaria estarrecida ao testemunhar aquela situação. Quanto mais ainda os seus próprios discípulos, aqueles que eram os seus amigos, que caminhavam com ele. Então, para prepararmos para passar por esse momento, nosso Senhor então começa o seu discurso aqui na última ceia. Não se perturbe o
do vosso coração. Ora, por que nosso Senhor pede que eles confiem nele e não se perdoem? Porque assim como nosso Senhor sabia que iria passar pela cruz, nosso Senhor também tinha a ciência de que ele venceria a morte. Então, aquele momento da tribulação, aquele momento da cruz, não seria eterno, que eles haveriam de passar, mas que depois viria a ressurreição. No fundo, nada mais é do que um resumo da nossa própria vida, porque as mesmas palavras que Jesus dirige para os seus discípulos hoje são as mesmas palavras que nosso Senhor dirige a cada um de nós, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, iremos passar por uma grande tribulação. Todos nós, em algum momento, nós iremos sofrer como sofreu nosso Senhor. Mas por isso Jesus disse: nós não nos deixemos levar pelas perturbações que o mundo vai nos impor. Porque assim como a cruz foi temporária, assim como a cruz terminou, também os nossos sofrimentos, mais cedo ou mais tarde, eles também irão terminar. E assim como nosso Senhor ressuscitou, a vitória de Cristo haverá também de brilhar em nossa vida. Por isso que nós não podemos nos perder com o olhar muitas vezes humano e passageiro. Nosso Senhor está prometendo a vida a esses homens, mas não é uma vida terrena, não é a vida que eles esperavam que fosse, mas nosso Senhor está prometendo o céu a eles. Por isso que Jesus diz: olha, não se perturbe o vosso coração, porque mais cedo ou mais tarde o céu vai chegar, e quando nós estivermos no céu, na presença de Deus, nada mais poderá roubar a nossa paz. Mas os discípulos não conseguiam compreender essas palavras de Jesus. Eles não sabiam o que esperavam. Então Tomé disse, com sinceridade no coração, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós poderemos conhecer o caminho? E então Jesus dá a resposta crucial e é o ponto alto do Evangelho de hoje. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa essas palavras de nosso Senhor? Embora elas possam parecer breves, elas trazem para nós grandes significados. Ora, Tomé então questionou Jesus, dizendo que não sabia qual era o caminho que eles deveriam trilhar. E Jesus disse: eu sou o caminho. Qual é esse caminho? Vejam que quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem para que então tivesse uma correspondência entre nós e Deus. Quando nós pegamos os primeiros livros do livro do Gênesis, estava lá que após a criação, Deus sempre ao final da tarde vinha então, aparecia para Adão para estar com eles. Esse era o estado que Deus criou a humanidade. Mas o que acontece? Esta amizade que existia entre Deus e os homens, essa amizade foi então quebrada, foi destruída por conta do pecado. A prova disso é que depois que Adão e Eva cometeram o pecado, Deus também aparece a eles. E ao escutar que Deus está se aproximando, eles então correm e se escondem no arbusto. Por quê? Porque já não existia mais aquela amizade, já não existia mais aquela união inicial que Deus havia feito para o homem. Por quê? O pecado então nos distanciou de tal forma de Deus, nos colocou num estado de inimizade, como que criamos uma espécie de um abismo, de modo que nós então não pudéssemos mais atravessar para estarmos com Deus.
Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós estamos vendo uma tentativa de Deus de unir-se novamente aos homens. E os homens do Antigo Testamento, eles tinham como que a intenção de sempre zelar uma aliança. Então, quando se precisava pedir perdão a Deus dos pecados, então se escolhia um animal. Os mais ricos escolhiam um cordeiro ou uma novilha, e os mais pobres, então, talvez animais menores, como que pássaros. E então partiam os animais no meio, de modo que, ao derramar aquele sangue e aquele corpo daquele animal, ao ser consumido pelo fogo, aquilo então selaria uma aliança entre Deus e os homens. Como nós sabemos, toda a aliança do Antigo Testamento, embora muitas vezes tenha uma boa intenção, ela era sempre frágil. Embora os homens sempre tentassem voltar a essa amizade com Deus, eles sempre caíam na infidelidade. Mesmo aqueles homens que eram escolhidos por Deus, mesmo daqueles que haviam recebido de Deus o chamado, eles sempre caíam na infidelidade. Por quê? Porque o sangue dos animais não era capaz de unir novamente Deus e aos homens. Por quê? Uma vez que Deus foi o ofendido do nosso pecado, somente um sangue divino poderia então restabelecer essa amizade com Deus. É por isso então que Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para assumir a nossa condição humana. Jesus então vem viver conosco, e nosso Senhor, assim como no Antigo Testamento se sacrificava os animais para se fazer uma aliança com Deus, Jesus é Ele que agora vem e morre, deixa então ser matado, para que ao derramar o seu sangue na cruz, possa unir de novo os homens a Deus. Se no pecado ofenderam a Deus, agora Jesus Cristo, que é homem de Deus, Ele então pode pagar o preço do pecado. Aí, a partir de Jesus Cristo, com a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o caminho que antes tinha se tornado um abismo, então torna-se como que uma espécie de uma ponte. Jesus é aquele que é o pontífice, é aquele então que une os homens para com Deus e Deus para com os homens. Quando Jesus então se dirige a Tomé e diz assim: eu sou o caminho, Jesus está dizendo assim: todos os homens que vieram antes de mim não foram capazes de refazer esse caminho. Nenhum dos homens, por mais que tivesse uma boa intenção, não foi capaz de unir os homens a Deus. Por isso que nós cremos e professamos que Jesus é o nosso único Salvador. Ora, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, porque somente Cristo foi capaz então de dar a vida e de restabelecer essa união com Deus. Mas muitas vezes nós somos tentados a abandonar o nosso Salvador para irmos atrás de outros salvadores. Então, quando às vezes o padre talvez não me agrade muito, ou eu briguei com a comunidade, ou eu esperava que eu ia ter algo e acabei não recebendo, às vezes então eu vou buscar em outros lugares uma espécie de um salvador. Ora, então talvez quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito e eu não sei lidar com esse sofrimento, então às vezes eu vou lá, os espíritas, eu vou lá na mesa branca, tentar buscar respostas para a dor que eu estou sentindo. Ou se não, olha, eu estou com um problema financeiro, eu estou passando ali por uma dificuldade no relacionamento, olha, então eu vou lá receber um passe, eu vou lá fazer uma oferenda na macumba, que quem sabe a minha vida não melhora, quem sabe eu não tiro assim um olhar de inveja para comigo. Ora, todas as pessoas que se deixam levar por esses caminhos acabam
pode até ser bonito, às vezes, o ritmo que se faz. Mas sabe por quê nós não abandonamos a Cristo? Sabe por quê nós não deixamos nosso Senhor? Porque Jesus foi o único capaz de dar a vida por nós. Ninguém mais morreu na cruz por nós. Ninguém mais se ofereceu como vítima em expiação dos nossos pecados. Foi só Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que o único caminho que nós devemos seguir é Jesus Cristo. É só nele que nós encontramos a salvação para a nossa vida. Todos os outros que se apresentarem serão falsos. Todos os outros não serão capazes de unir-nos a Deus. E Jesus ainda diz: olha, eu sou o caminho, a verdade. Ora, isso é o que nós sofremos muito nos dias de hoje. Porque nós vivemos em tempos de uma ditadura do relativismo. O que é isso? Onde não há mais verdades absolutas. Então, olha, o que nós podemos dizer? Olha, quando nós olhamos para esse símbolo, nós dizemos: olha, esse símbolo é amarelo, porque o material que foi feito deu essa coloração para ele. Aí, nos dias de hoje, chega assim uma pessoa dizendo: não, a não ser se a pessoa tem alguma deficiência, né? Ou se tem alguma deficiência da visão, vai dizer: não, olha, esse símbolo aqui é azul, porque eu quero que seja azul. Aí eu falo: olha, desculpa, é a sua opinião, você pode achar o que você quiser, mas a verdade é que esse símbolo é amarelo. Não, mas você viu, você está querendo me impedir de expressar a minha liberdade. Não, a verdade é aquilo que eu acho que é verdade, não é bem assim. Preste bem atenção. Cada um pode ter as suas opiniões, cada um escolhe o modo de viver, mas a verdade é uma só. Jesus Cristo é um só. Mas padre, mas só nesses casos, mas não acontece. Ora, hoje nós vivemos em tempos em que pessoas que nascem biologicamente dizendo: olha, a pessoa nasce com o corpo de homem, diz assim: não, eu quero ser mulher. Ora, mais uma vez, cada um escolhe do jeito que quer viver. Eu não vou obrigar ninguém a viver do jeito, mas você não pode fazer com que eu negue a verdade da sua própria natureza. Mas o que as pessoas dizem? Não, é porque eu nasci no corpo errado. Não, olha, eu tenho esse corpo, mas eu me sinto então uma outra pessoa. Ou seja, eu passei a criar uma verdade. Ora, não, o que importa mais é o que eu sinto, o que eu quero. Não se dá para viver assim com Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Por isso que com Jesus é casamento entre homem e mulher. E não só isso, meus irmãos, isso se dá também na nossa prática religiosa. Quando a igreja assim, ó, exige o mandamento da igreja que diz: guardar domingos e festas. Quem falta na missa dos finais de semana comete um pecado grave. Eu não acho isso. Eu não acho, porque às vezes eu não estou com vontade, às vezes eu quero ir. Ou seja, eu não quero mais viver a verdade de Deus, eu quero criar então as minhas verdades. Mas não há essa possibilidade. Ora, nós não podemos mudar a verdade general de Deus. Nós não podemos escolher as coisas simplesmente aquelas que mais me agradam, aquelas que são mais confortáveis para a minha vida. Quando Jesus diz: olha, é preciso então viver a castidade. Ora, o sexo é entre homem e mulher e dentro do matrimônio. Mas isso é coisa dos antigos, era aquele povo de cabeça dura. Hoje não. O que importa hoje é ser feliz. Não, meus irmãos, o que importa hoje não é ser feliz. O que importa é seguir o caminho e a verdade que é Jesus Cristo. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estaremos indo contra nosso Senhor. Ou nós vivemos na verdade, ou nós estaremos entrando numa verdadeira mentira, enganando a nós mesmos. Mas
padre, nem sempre é fácil viver a verdade. Aí sim eu concordo. Por isso que nós precisamos de conversão para adequar a nossa vida à vida de Cristo, para adequar a verdade da nossa vida à verdade de Cristo que se encarnou. É por isso que nós estamos aqui, porque estamos buscando a conversão. Nós não somos santos e não somos melhores do que as outras pessoas, mas nós temos dentro de nós o desejo de nos convertermos. Por isso, então, que é obrigação do cristão buscar conhecer sempre mais a verdade. Porque quando eu vou conhecendo a verdade de Deus, eu vou amando cada vez mais. Ao aumentar meu conhecimento, vai aumentando as possibilidades de amar a Deus. E Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Padre, a vida é minha e eu vivo como eu quero. Cuidado. Quando você estiver já na sua idade avançada, você estiver lá no hospital, ligado nos aparelhos, e talvez alguma pessoa piedosa da sua família fala: Padre, vai lá dar unção para a pessoa. Eu vou lá. Mas eu vou falar assim: meu filho, a vida não é sua, então sai dessa doença que está vivendo. Olha, pode desligar todos os aparelhos, porque a vida é dele. Ele vai viver agora. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai acontecer? Por quê? Porque embora nós gostemos muito de viver essa vida não é nossa. Essa vida foi um dom que nós recebemos de Deus. Ah, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O corpo é meu corpo, minhas regras. Cuidado, a vida é de Jesus e nós iremos prestar conta de cada coisa que nós fazemos nessa vida. Mas as pessoas já muitas vezes se perderam no caminho. As pessoas muitas vezes abandonaram a verdade e muitas pessoas têm abandonado a vida. Por isso que é pecado quando alguém tenta contra a própria vida, porque no fundo está tentando contra o próprio Salvador, contra o próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus estava aqui nesse discurso preparando os seus discípulos para aquilo que eles haveriam de passar. É por isso que esse evangelho de hoje prepara a nossa vida para que nós possamos ir para o céu. Senhor, para onde vais? Para o céu. Mas como nós fazemos para ir para o céu? Seguindo Jesus, que é o caminho, buscando nos convertermos na verdade e viver não a vida ali, não do nosso jeito, mas viver a vida do jeito de Jesus. É por isso que nós buscamos a conversão. É por isso que nós buscamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos viver não esta vida, mas a vida que Deus preparou para nós, que é o céu, que é a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.